Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de hoje, finalizando a nossa disciplina clínica médica, tá? Estávamos falando sobre as doenças do sistema respiratório. Essa é mais uma doença, né, de grande comprometimento no adulto, né, na criança, que recebemos na clínica médica, é a pneumonia. Tem até a sigla, né, que usamos nos diagnósticos, que é PNM, né, que é pneumonia, tá? Este nome, às vezes, muitos têm dificuldade em falar, né? Os nossos pacientes chegam falando outros nomes, que é a pneumonia. Mas hoje, sim, vocês, como técnico de enfermagem, terão que saber a pronúncia correta da doença pneumonia, que é a inflamação nos pulmões, a infecção nos pulmões, tá? Então, pneumonia são infecções que se instalam nos pulmões. Pode ser em um pulmão ou em dois, nos dois, que nós chamamos de pneumonia bilateral, dos dois lados, tá? Órgãos duplos, né, que são dois localizados, um de cada lado da caixa torácica, né? Todos vocês já conhecem a anatomia pulmonar, a anatomia do pulmão. Podem cometer a região dos alvéolos pulmonares, onde desemboca as ramificações, tá, do pulmão, terminais dos brônquios e às vezes os interstícios, tá? Espaço entre os alvéolos e outro, que é naquele espaço entre os dois, irá ficar cheios de secreção, né? Como o pulmão é um órgão, né? Para vocês, eu acredito que nenhum teve a oportunidade, né, de visualizar a anatomia do humano, né? Mas assim, é bem esponjoso, né? Que os alvéolos pulmonares na troca gasosa são esponjosos, tá? Então, a doença pneumonia. Pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, que pode ser bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas, né? Por exemplo, bactéria pode ser de uma sinusite que migra para o pulmão, né? Tem a pneumonia comunitária e a pneumonia bacteriana, tá? Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que podem impedir o contato do ar com o sangue. Se tem secreção, o paciente vai desenvolver uma dispneia, uma falta de ar, porque não está realizando essa troca gasosa adequada. Por isso que o paciente com inflamação no pulmão, infecção, pode desencadear uma dispneia, que é uma falta de ar, porque o pulmão está comprometido. Diferentes do vírus, da gripe, que é altamente infectante, os agentes infecciosos da pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente, tá? Tem muitas pneumonias que são transmitidas até na unidade hospitalar. Tem paciente que chega com outras patologias para tratar na unidade hospitalar e pode desenvolver uma pneumonia por ficarem muito deitados. Tem a pneumonia também broncoaspirativa, que irá ofertar dieta com o paciente no decúbito inadequado, que vocês já sabem qual é o decúbito adequado para uma oferta de dieta, principalmente o paciente que usa sonda. Então, terá que ter o decúbito correto para não desenvolver também uma pneumonia broncoaspirativa. O que é pneumonia broncoaspirativa? O alimento irá migrar para o pulmão e vai desencadear uma infecção daquele alimento instalado nos brônquios, no pulmão, tá? Aqui está a anatomia do pulmão, né? Pneumonia, inflamação do tecido pulmonar, espaçamento das paredes alveolares, líquido presente nos alvéolos. Então, se tiver líquido, secreção, né, qualquer substância, né, que não seja pulmonar, que vai estar instalado lá algum corpo, né, algum corpo estranho, que digamos assim, né, irá desenvolver a pneumonia e vai ter a infecção nos alvéolos pulmonares, tá? Que o pulmão, né, são os dois, não bilateral. Aqui está, os exames são visualizados nas tomografia, nos raio-x de tórax, tá? Vai apresentar a pneumonia no pulmão, certo? Vai ter a consolidação pulmonar, quando está esse diagnóstico, é uma pneumonia, né? No caso do Covid, consolidação pulmonar com aspecto vidro fosco, tá? Então, quando vocês ouviram falar, né, de um diagnóstico, né, que vocês na clínica médica, iremos visualizar os exames também juntamente com a equipe médica ou com a equipe da enfermagem. Está lá
Diagnóstico vidro fosco com 50% de comprometimento, né? É também uma doença do pulmão, que é, por exemplo, o Covid, tá? Que também é uma pneumonia, que é uma inflamação no pulmão, tá? É uma infecção no pulmão. Sintomas: febre alta, tá? Tosse, às vezes muita tosse, às vezes tosse produtiva e às vezes tosse seca. Tem a medicação específica para as duas tosses, tá? Produtiva e seca. Dor no tórax, dor na caixa torácica. Alterações da pressão arterial, porque não está realizando a troca gasosa adequada. Confusão mental, que às vezes, todas as vezes que o paciente evolui para uma dispneia, né, para uma falta de oxigenação sanguínea, esse paciente irá também ter um aumento da pressão arterial, tá? Mal-estar generalizado, falta de ar, né, que é a dispneia, secreção de muco purulento e de cor amarelada ou esverdeada. Toxemia, né, uma infecção. Prostração, o paciente fica fraco, debilitado, porque todas as vezes que estamos com a doença pulmonar, enfraquece o paciente, porque aquela troca gasosa não está acontecendo adequadamente e todos os órgãos irão comprometer, inclusive os membros superiores e os membros inferiores. Então o paciente fica fraco, tá? Inclusive a Covid também o paciente fica fraco, né? Dá muita fraqueza, porque tem comprometimento pulmonar. Fatores de risco: fumo provoca reação inflamatória que facilita a penetração dos agentes infecciosos. Álcool interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho respiratório. Ar-condicionado, tem paciente que desenvolve uma pneumonia por uso excessivo do ar-condicionado, deixa o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus ou bactéria. Resfriados mal cuidado, né? Aquele resfriado, vocês já aprenderam que é uma passagem, né? É só um mal-estar e pode passar rápido. E se for mal cuidado, pode evoluir para uma pneumonia. E mudanças bruscas de temperatura também evolui para uma pneumonia. O diagnóstico é exame clínico, né? O que o paciente fala, exame clínico é o que o médico observa no paciente, tá, gente? Isso sempre é exame clínico, em várias situações e várias patologias. A ausculta dos pulmões vai estar com sibilos, roncos, né? Então, isso também é uma alteração que se dá ao diagnóstico, que o pulmão vai ficar com roncos, né? Radiografia de tórax são recursos essenciais para o diagnóstico das pneumonias, tá? Radiografias e tomografias. Tratamento. O tratamento das pneumonias requer o uso de antibióticos. Tem que ser tratado com antibiótico. Tem um antibiótico para uso em casa, né, que é o cravulanato de potássio, que é um dos melhores, né, para a pneumonia. Mas temos vários também na unidade hospitalar, que é injetáveis, que são também de ótima escolha para as pneumonias. Antibióticos que a melhora costuma ocorrer em 3 a 4 dias. A internação hospitalar pode fazer-se necessária quando a pessoa é idosa, tem febre alta ou apresenta alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia, tais como comprometimento da função dos rins e da pressão arterial, tá? Que quando o paciente está com pneumonia, essa troca gasosa não está se realizando corretamente, também vai desenvolver uma insuficiência renal aguda, né? Ou também uma alteração na pressão arterial, como eu já disse para vocês. Dificuldade respiratória, caracterizada pela baixa oxigenação do sangue, tá? Que eu falei para vocês. Quando colocamos o oxímetro para ferir a saturação, vai estar abaixo do normal do paciente, tá? Porque o alvéolo está cheio de secreção e não funciona para a troca de gases, a troca gasosa que eu venho falando para vocês desde o início do conteúdo aqui de pneumonia. Cuidados e orientações para os nossos pacientes. Não fume e não beba exageradamente. Observe as instruções do fabricante para a manutenção do ar-condicionado em condições adequadas, né mesmo? Não se expõe a mudanças bruscas de temperatura. Procura atendimento médico para diagnóstico precoce de pneumonia para diminuir a probabilidade de complicações. Pneumonia, principalmente no idoso, evolui muito para óbito, né? Porque uma vez que não está realizando essa troca gasosa, irá abaixar a saturação, irá ter alteração na pressão arterial, uma insuficiência renal aguda e o paciente pode vir a óbito, tá? Então, por hora é só, daqui um pouquinho a gente retorna para continuar
na broncopneumonia, tá? Para vocês entenderem da broncopneumonia. Falamos os inícios da pneumonia, tá? Daqui um pouquinho a gente retorna, tá bom?